Vou falar sobre o efeito do pecado. Porque hoje, com a igreja moderna, o nosso padrão e conceito a respeito do pecado caiu. Por que que o crente, o homem que está na igreja, até fora da igreja, não tem visto o pecado da maneira que devia? Por quê? Porque o homem é um ser engenhoso, que arquiteta de tudo, inteligente, dotado de dons, dotado de consciência. O que o homem faz? Ele cria uma lei própria para absolver os seus pecados. Quando ele cria essa lei própria, ele esconde atrás dela e ele passa a julgar a si próprio, e o pecado, que era para ter um grande pesar, um grande efeito na vida dele, passa a não ter, porque ele se esconde atrás da sua lei que diz: não é tão grave assim, Deus ama a todos, no último dia ele me perdoa. Eu estou debaixo daquela lei, salvo uma vez, salvo para sempre. Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas, como a do Pai, assim também a alma do Filho é minha, e toda alma que pecar, essa morrerá. Isaías 59 também ilustra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não está encolhido. Ele quer abençoar, ele quer salvar, ele quer ouvir oração, mas o pecado é uma barreira direta e instantânea contra Deus. Não adianta. A Bíblia diz que Deus é santo, é perfeito e é imaculado. Deus não compactua com o pecado jamais. Não há uma exceção para o pecado na Bíblia. Ele diz: os seus pecados fazem separação entre mim e vós, e ponto final. Você sabe qual que é o alimento do diabo? Você sabe quais são as colunas do inferno? O que sustenta o inferno? O que acende as labaredas do inferno? A gasolina do fogo do inferno? Os pilares e colunas que deixam o inferno de pé são o nosso pecado. É o pecado que dá legalidade para Satanás agir. Estão banalizando a palavra pecado, estão banalizando o sentido do poder do pecado. Sabe o que está acontecendo na igreja moderna? Sabe o que está acontecendo nesses templos recheados de gente? Não está havendo mais pesar pelo pecado. Não está havendo mais um sentimento correto de arrependimento, de remido, de pesar. Quando nós pecamos, nós estamos nos acomodando ao nosso próprio pecado. Isso está totalmente errado. Isso não pode. Sabe por que o pecado está banalizado? Sabe por que não se tem temor mais em xingar, em mentir, em adulterar, em cobiçar, ou em viver em qualquer estilo de vida? Porque é assim que o cristão está vivendo. Ele está na lama do pecado, ele não sai da igreja, ele convive a vida dele totalmente normal. Sabe por quê? Falta de andar na presença de Deus, falta de comunhão íntima e profunda com Deus, falta de estar cheio do Espírito Santo. E uma pessoa que não tem pesar pelo pecado, não tem temor, ela não está cheia do Espírito Santo. Quando Pedro se depara com a presença de Jesus, quando Jesus vem até Pedro, e a presença de Deus, que é santa, imaculada, que é poderosa, Pedro instantaneamente tem a consciência do seu próprio pecado, e Pedro diz: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador.
A presença de Deus traz pesar pelo nosso pecado. A presença de Deus nos reflete quem nós somos. A presença de Deus traz temor, arrependimento. Então essa geração não tem andado com Deus, não tem estado cheia do Espírito Santo. O pecado é muito sério, igreja. O pecado é sério demais. Pessoas que estão me assistindo ou que até estão aqui podem querer combater. Eu já estou salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Você acha que você deve ver o pecado igual você está vendo? Escondendo? Você acha que o pecado pode estar oculto como está? Você acha que o pecado pode estar, se você está dormindo do lado dele? O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, ele ilustra muito bem qual é a nossa atitude para com o pecado. Hebreus 12, 4 diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ele está dizendo: sabe por que a igreja não tem vitória? Sabe por que o crente está fraco? Não resiste até o sangue, no combate árduo, direto contra o seu próprio pecado. É assim que o pecado deve ser visto. É um combate até o sangue, porque o pecado é o poder destruidor do homem. O pecado tem um poder destruidor que você não tem nem ideia. Meu filho, se você soubesse o poder do pecado, quando Deus fez a terra era perfeita. Não havia nada imperfeito na terra. Quando o pecado entrou, desorganizou o sistema da criação inteiro, desde as galáxias até o homem, o animal e o inseto. Tamanho é o poder e a eficácia que o pecado tem nessa terra. Meu filho, ninguém tem poder de te destruir. Satanás não pode, nunca vai te destruir. O homem nunca pode, nunca vai te destruir. Ninguém pode te destruir, ninguém pode te derrubar. Nada, nem ninguém, nem um poder nuclear, nem uma bala, nem um tiro de canhão, nem um demônio, os principados, ninguém. A única coisa que tem poder de destruir o crente é o pecado. A Bíblia diz, escuta o que Jesus, agora é Jesus que diz: se o teu olho faz pecar, arranca-o. É melhor entrar no céu sem um olho do que ir com os dois para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta-a. É melhor subir no céu maneta do que com as duas mãos descer ao inferno. Deus manda cortar, decepar, extirpar, eliminar, consumir da sua vida aquilo que gera pecado, porque o salário do pecado é a morte. Quantos vão receber esse salário no final da vida? É o salário, é o prêmio, é a contribuição que receberá quem vive no pecado. Pequeno, todos que vêm a Jesus passam a ser santuário. Você é um templo. O Espírito de Deus habita em você. Você, quando converteu, foi separado, colocado à parte por Jesus Cristo. Você não faz parte desse mundo corrupto. O que é o mundo? É o sistema dirigido por Satanás. São dirigidos por mentes corruptas. Você não. Você foi resgatado da sua vã maneira de viver que herdou do Pai. Você foi trazido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você agora é nação santa, geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido de Deus. Você agora foi chamado para ser embaixador de Deus e não para o pecado.